Olá, aqui é a Paula Barros e eu vou falar sobre o livro A Sombra do Jatobá, de R.C. Machio. Então, vem pra Nárnia. Esse livro, gente, eu ganhei em parceria com a autora, né, a R.C. Machio. E assim, falei pra ela que, gente, que livro é esse? Livro maravilhoso, um dos melhores livros que eu li esse ano. Eu ainda não tinha feito resenha no vídeo aqui no YouTube pra vocês. Mas, gente, muito maravilhoso. Ele fala sobre a história de Ercília. Olha que lindo, eu ganhei uma marca-página aqui. Ó, autografado, muito fofo, né? Olha só, muito fofo. O desenho foi a filha dela que fez da capa, muito lindo. Então, assim, fala da história de uma escrava chamada Ercília, que ela é ama, né? Ela é ama de leite, na verdade, e cuidadora dos filhos dos senhores lá, e da Teodora e da Cândida, e mostra a história dela, como aconteceu tudo isso, como ela chegou lá na fazenda, o que aconteceu com os escravos, e contando a história dela, também mostra a história de vários outros escravos, os outros personagens, né, que participam da trama, e vai mostrando o lado de cada um, a versão de cada um, mas, claro, focando na Ercília, que é a personagem principal. É uma história bem triste, difícil, apesar de ser um tema pesado, é difícil, mas só que é uma história que ela consegue escrever de uma maneira fácil, de uma maneira leve, de uma maneira que você consegue, né, entender o que está acontecendo. E em certos momentos a gente tem que refletir, parar um pouquinho a história para respirar e pensar, poxa, isso aconteceu mesmo aqui no nosso país, isso realmente aconteceu, né? Tratar as pessoas como escravas, como elas viveram, principalmente as mulheres negras, tanto que elas sofreram. Não podia ter família, não podia ter filho, tudo era separado, eles não tinham família, todos eram levados para cada um para um lugar, não podiam ter, né, aquele vínculo familiar. Os que tinham muita sorte de ter, porque a maioria, assim, vende o pai, vende a mãe, vende o filho, vende a filha, vende o bebê ainda amamentando, porque eu preciso dessa mulher para amamentar os meus filhos, porque eu não quero acordar no meio da noite para ter que amamentar o meu próprio filho, porque eu sou, né, a senhora da fazenda, eu sou o senhor, então a gente tem que ter o nosso conforto. Então tudo isso, para ter o conforto deles, eles escravizaram pessoas e trataram como se fossem animais, como nem animais, né? Como se fosse um lixo, um objeto, e implantaram essa mentalidade de escravidão, porque é uma coisa que foi inventada, né? O racismo é uma coisa planejada, premeditada para as pessoas poderem dominar as outras. Então, assim, me abriu muito mais a mente, é um tema que me interessa, sempre me interessou, né? Eu fico muito triste com tudo isso, dessa época da escravidão. Todo tipo de opressão não é legal. E principalmente uma coisa assim que mexeu com tantas pessoas, tiraram das suas culturas, do seu continente, da sua vida, para transportar para um lugar que não tinha mais vida, né? Uma sobrevida, sem comer direito, sem viver direito, sem dormir direito, viviam muito pouco porque trabalhavam demais. E, então, assim, é um livro muito tocante, é um livro da vida. Eu recomendo, dá para ler e reler várias vezes. Como eu repito sempre, eu vou reler esse livro várias vezes, porque é um livro muito interessante, indico mesmo para os meus amigos. E assim, gente, não vão perder tempo lendo esse livro. A autora tá de parabéns, é um tema muito forte e ela conseguiu colocar assim de um modo romântico, de um modo muito bom, muito interessante. E é isso, recomendo muito, foi a melhor leitura, assim, uma das melhores, né, que eu li em 2019. E aí recomendo para todos ler esse livro, para vocês refletirem. Quem ainda não entende muito sobre isso, quem ainda reclama de cota, tem que ter cota sim, tem que repor as perdas sim, foram perdas de muitos anos, centenas de anos, muitas perdas. Então leia o livro primeiro para depois você começar a discutir sobre essas coisas, porque a gente vai ver que a gente vai ter vergonha de tudo o que aconteceu aqui no nosso país. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Leiam autores nacionais, gente. Tem muito livro bom, maravilhoso, nacional. Vamos ler os autores nacionais, vamos valorizar os autores nacionais, que assim é muito interessante. Eu tento ler todo mês, pelo menos, um livro nacional, que a gente tem que realmente ver, conhecer a nossa cultura, né? Não só de fora é maravilhosa também. Eu tento ler de vários outros países, não só da cultura americana, e é maravilhoso. Mas vamos
Vamos sim, ó, valorizar os nossos autores nacionais. Tem muita gente boa por aí. Então, eu fico por aqui, agradeço a vocês. Me sigam nas redes sociais, vou deixar os links aí. Quem quiser adquirir agora, está à venda, sim, na Amazon, procura lá. E a autora também é maravilhosa, tem o Instagram dela. Quem quiser seguir, eu vou deixar aqui também. E é isso. Beijos e até a próxima, gente. Tchau!